Olá, seja muito bem-vindo ao programa Entrevista Especial. Eu sou Tabata Pote e a partir de agora te faço companhia. Você sabia que aprender uma segunda língua, mesmo após a terceira idade, traz inúmeros benefícios cognitivos? Pois é, vamos conhecer mais alguns deles hoje com o professor Silvano Formentin. Oi, professor, seja muito bem-vindo, é um prazer falar contigo. Oi, Tabata, tudo bem? Prazer é meu falar contigo e com todos os espectadores aí. Piacere mio, si dice in italiano. Vamos lá então, professor. É verdade então que aprender uma segunda língua traz inúmeros benefícios cognitivos? Explica pra gente. Sim, é muito verdade. Já faz algum tempo, alguns anos que os médicos, né, especialistas aí em terceira idade já vêm recomendando aos seus pacientes que estudem outras línguas, né? Não só estudo de língua, tem vários exercícios que a gente pode fazer, como aprender algo novo sempre, jogar xadrez. Tem vários exercícios, inclusive, que eu passo para meus alunos também, como ler de cabeça para baixo, ver um álbum de fotos de cabeça para baixo. Mas, dentre esses exercícios, o mais poderoso é aprender uma outra língua, porque ela requer todo digamos, um malabarismo cerebral muito poderoso, que traz vários benefícios, né? Melhora da memória, evitar ou pelo menos atrasar o aparecimento de doenças como Alzheimer e outras doenças cognitivas, enfim, traz benefícios importantes. Assim, as pessoas, inclusive alunos, até relatam isso, né? Professor, eu estou esquecendo menos as coisas, né? Eu esquecia sempre onde estava a chave do carro, a carteira, e venho notando uma melhora. Então é algo assim, inclusive perceptível, né, pelos alunos. E isso traz benefícios, porque afinal de contas, o que nos diferencia até dos animais é a nossa cognição, a nossa capacidade de pensar, né, de ter ideias, enfim, e quem não quer ter uma vida até o final com uma boa capacidade de memória, com saúde cerebral, poder lembrar o nome dos netos, dos filhos, né, dos bisnetos, enfim. Eu lembro que a minha nona, a Antônia Formentin, a gente chama de nona aqui no Sul porque, enfim, é do italiano, nona, né? Não chamo de avó, nunca chamei. Ela faleceu aos 101 anos, mas mesmo depois dos 90, 95, ela sempre lia. Ela sempre, claro, tinha outras características, ela cuidava muito bem da saúde e tal, caminhava muito, mas o exercício que ela fazia sem saber para o cérebro é aprender sempre algo novo. Então, eu sempre estava lendo. Eu ia na casa dela, ela estava lá sempre lendo alguma revista, o folheto da igreja, alguma coisa, ela estava sempre lendo. O que ela podia, ela pegava na mão e começava a ler. Então, ela estava sempre deixando o seu cérebro poderoso. É bacana, né, professor? Porque, querendo ou não, aprender uma segunda língua na terceira idade, isso além de tudo, forçar, né, a memória, como você bem disse aqui, todos esses benefícios cognitivos, tem também uma questão de missão, né, de meta. Eu quero aprender aquela língua. E os idosos, eles são muito responsáveis, né? Eles são muito conhecidos por isso, porque quando eles impõem um desafio, eles vão atrás mesmo. E o italiano é uma língua muito procurada pelos idosos, né? Sim, até porque no Brasil a gente tem, inclusive, o italiano como língua oficial, não é só a língua portuguesa. Né? Então, aqui nos Estados do Sul, nos 3 estados do Sul, nós temos o dialeto italiano, que é também uma língua oficial no Brasil. E importante, talvez, entrar um pouquinho mais a fundo, sem falar muitas coisas técnicas difíceis, mas o que acontece no cérebro de uma pessoa quando ela aprende outra língua? A nossa língua mãe, no caso, nós brasileiros temos a língua portuguesa, ela fica de um lado do cérebro, né, em um hemisfério. Todas as outras que a gente vai aprender depois, elas vão ficar do outro lado. Elas serão armazenadas do outro lado. E para que haja entendimento, para que a gente tenha a compreensão dessa nova língua, essas duas línguas, a língua portuguesa e a nova, a italiana, por exemplo, elas têm que se comunicar. E para se comunicar, ela tem que formar novos caminhos dentro do cérebro, são as novas sinapses. Então a gente turbina o cérebro, a gente faz novas sinapses e essas sinapses depois, elas também vão ser usadas para ter ideias, para ser mais criativo, para ter uma memória melhor, para lembrar melhor das coisas, né? E no Brasil, como eu ia dizendo, nós temos essa questão cultural muito forte, somos em torno, acho que já passa de 30 milhões de brasileiros que têm sangue italiano.
Só que no meu estado de Santa Catarina, metade da população é descendente de italianos imigrantes que vieram para o Brasil há em torno de 150 anos, né, atrás. E Rio Grande do Sul, Paraná também é muito forte, São Paulo, Espírito Santo, vários lugares aí do Brasil que tem essa presença forte dos imigrantes. Então é também aprender algo novo, é melhorar a memória, é provar que mesmo depois de uma certa idade você pode aprender algo com eficiência se você seguir um método que funciona, e também voltar às origens, né? honrar a memória do nono, da nona, desses imigrantes que vieram para o Brasil há tanto tempo atrás, em busca de uma vida melhor aqui no nosso país. Professor, muito se fala, inclusive recentemente aqui no programa Entrevista Especial, a gente falou sobre o tema solidão, né, que tem sido muito presente e tem preocupado muito órgãos de saúde, como a OMS, e principalmente no grupo da terceira idade, a solidão é muito presente, né? E a questão de aprender uma segunda língua é extremamente importante, né? Porque acaba forçando, querendo ou não, a socialização entre eles, entre professor, pessoas de outras idades também, né? Sim, exatamente. Apesar no meu caso, o curso ser online e eu fazer esse movimento através das redes sociais, do YouTube, Instagram, e o meu próprio curso, ele é online, as pessoas têm a possibilidade de interagir com outros alunos, tem os encontros de conversação, e desde o ano passado a gente vem fazendo também uma experiência muito legal, que é levar os alunos para a Itália. Então, ano passado a gente levou 72 alunos, esse ano, agora em setembro, a gente levou 80 alunos, e assim, formam-se ali amizades para toda a vida. Não é mais do que você, de repente, trabalhar com alguém durante anos no local de trabalho. Você forma ali, você tem ali os colegas, ok, mas amizade mesmo em poucos dias, você estando numa experiência muito forte, como uma viagem para a Itália junto com os colegas, que tem todos ali um objetivo em comum, que é o amor pela Itália, pela língua italiana, estar juntos com os colegas, com o professor na Itália, vivendo experiências incríveis, inicia ali se dá início ali a amizades que são para o resto da vida. Inclusive, no ano passado, deu até casamento, vai dar até casamento essa viagem para a Itália, porque um aluno meu de 85 anos, de Florianópolis, conheceu na nossa viagem do ano passado uma aluna de São Paulo, e estão aí há um ano muito felizes, e por culpa da nossa viagem, por minha culpa, como se diz, né? A culpa é tua, professor, mas eles estão muito felizes e, enfim, então não só amizades, mas até algo mais, né? Incrível, professor, esse relato que você trouxe para a gente. Um outro ponto que eu gostaria de abordar, professor, é a questão da autoestima e a confiança, né? Isso tudo é resultado também desse aprendizado, né? Você percebe isso nos seus alunos? Com certeza, com certeza. Existe até um efeito colateral bom que eu sinto nos alunos, que eu vejo, que eles me relatam, já recebi centenas e mais centenas de mensagens que eles nos mandam, ou na rede social, ou através da escola mesmo, do suporte, pessoas falando assim: professor, eu encontrei no aprendizado da língua italiana com o teu método um novo motivo para viver. Pessoas que estavam em luto, pessoas que estavam em depressão. Incrível, porque eu não esperava isso quando eu comecei a dar aula lá há 6, 7 anos atrás, né? E elas relatam isso, assim. Eu lembro de uma vez, foi bem marcante, uma aluna me mandou áudio ali de WhatsApp, que as pessoas não gostam de ouvir, né? Ela mandou meia hora de áudio, contando toda a história dela, de como aprender italiano comigo deu a ela ela falou dos problemas que passaram, que não vem ao caso falar agora, que ela passou problemas graves, como isso tirou ela de uma depressão profunda. Então é muito mais do que só autoestima, mas é também dar um motivo de vida para a pessoa, dar algo para ela não, como se diz, né, mente vazia, oficina do fulano de tal lá, né? Então, ter algo para fazer, algo produtivo e algo que prova para elas que sim, elas podem aprender algo novo, mesmo depois dos 40, 50, 60 anos, é muito poderoso, é muito forte. Inclusive, até para pessoas que já tentaram aprender ou italiano ou inglês de outra forma e não conseguiram, e acabaram
chegando à conclusão de que elas não têm capacidade, que elas não têm capacidade para aprender. Isso é muito, muito triste, porque, na verdade, o problema, geralmente, não é elas não terem capacidade, ou não ter capacidade mental para aprender. É que estudavam errado, estudavam com métodos que não funcionam mais, já está provado que não funciona mais. E aí, quando elas estudam de forma correta, e elas percebem que, não, ela tem poder ainda de aprender, né? Ela pode ser útil, ela pode aprender, ela pode, até depois, quem sabe, ensinar para os filhos, para os netos, isso devolve a elas uma alegria de viver muito, muito grande, que, de fato, a gente percebe demais nos alunos, sabe? Até foi uma surpresa, repito, para mim, quando isso começou a acontecer, quando a gente começou a receber essas mensagens, as pessoas falando, professor, você me devolveu a alegria de viver, sabe? Aí eu fico assim, cara, como assim? É só um curso de italiano. E, enfim, foi muito bom poder, é muito bom poder ver isso dos alunos, né? Professor, quais são as maiores dificuldades para os idosos aprenderem, então, uma segunda língua? Olha, Tabata, eu diria que a maior dificuldade é talvez o fato de ela não acreditar que pode aprender. Que as pessoas nessa faixa etária não acreditem mais. Ah, já faz muito tempo que eu saí da escola, porque, né, uma vida toda, faz muito tempo que eu não aprendo nada diferente. É, não sei se eu vou conseguir mexer nesse mundo do online, né? Só que isso é mito, porque, na verdade, o nosso cérebro, ele tem... Ah, uma outra dúvida também é assim, será que eu tenho mais capacidade de memória, mais condições, né, cerebrais, digamos assim, para aprender? E é justamente esse, na verdade, é o motivo para a pessoa aprender, não para não tentar aprender, porque você aprendendo outra língua, na terceira idade, você vai ter mais saúde mental. A questão do online hoje também é um mito a pessoa falar que não consegue mexer no online, porque, afinal de contas, qualquer pessoa hoje, eu vejo, a minha mãe, né, uma pessoa que não teve estudo praticamente, e outras pessoas da idade dela, já com mais de 70, que mexem no celular, né, elas estão ali no WhatsApp, elas assistem vídeo no YouTube, a mãe fica enviando videozinhos para a gente toda a vida ali no grupo da família, mesmo tendo até dificuldade em escrever a língua portuguesa, no caso dela, infelizmente, né, porque naquela época o nono não não deixou a minha mãe e os meus tios estudarem, porque eles tinham que trabalhar na roça, né? Mas elas estão já inseridas no mundo online, né? Mesmo sem perceber. Hoje ninguém está de fora do mundo online. A questão da memória, então, aí sim você precisa estudar para ter mais memória. E a questão de não acreditar, muitas vezes acontece porque ela já tentou e não conseguiu. E aí qual é o problema real? O problema é que ela estudou de forma errada. E isso não acontece só com idosos. Isso vem acontecendo até com as nossas crianças. Elas estudam de forma errada, elas não seguem, por exemplo, o ciclo da aprendizagem, que diz que a gente tem que ter primeiro a aprendizagem passiva, depois a aprendizagem ativa e depois a retenção através do sono. Esse ciclo não pode ser colocado diferente. O passo 1 tem que ser o passo 2, tem que ser o passo 3, nessa ordem. Eu vou dar um exemplo prático. Meu filho, o ano passado ele estudava à tarde, hoje ele estuda de manhã. Então, ano passado ele chegava, ou seja, na escola ele teve o quê? O aprendizado passivo. O que é o aprendizado passivo? A pessoa está ali sentada, o professor ensinando, passando a informação, passando o conteúdo, certo? A pessoa está de forma passiva. Depois tem que ter o quê? Aprendizagem de forma ativa, que é o quê? Resolver exercício, fazer as tarefas, fazer, né, os deveres de casa. Então ele vinha para casa, tinha que fazer isso. Mesmo estudando à tarde, eu nunca deixei ele, vai tomar banho, vai brincar, vai dormir, amanhã de manhã faz as tarefas de casa. Não. Ele tinha que chegar da escola, fazer a tarefa e depois dormir. Essa é a sequência que a gente tem que seguir para que haja um bom aprendizado, né? Diante de tudo isso que nós falamos, tem um desafio para as pessoas, né? No domingo, eu gostaria que você fizesse o convite para que a gente possa encerrar o programa. Sim, obrigado, Tabata. Então, nesse domingo, às 19 horas, horário de Brasília, vai começar o Intensivão 15 Dias Italiano, que é um evento que eu faço todos os anos. E você vai aprender um monte de conteúdo de língua italiana com o método Formenti na prática, todo dia um passo do método, porque ele é um ciclo de 7 dias, então cada dia a gente faz na prática o método, né? E também vou ensinar conteúdos extras, como orações em italiano, Pai Nosso em italiano, por exemplo, e outras orações. Vou ensinar números, cores, dias da semana, meses do ano, e muitas frases úteis do dia a dia. Vou ensinar também qual a melhor forma de a pessoa pesquisar sobre o seu sobrenome italiano, e vamos ter aula de italiano com música, enfim. Aprender italiano é muito gostoso porque tem muito assunto, né? Tem assunto de história, que não acaba mais, tem assunto de culinária, que a Itália é o país da culinária, a melhor culinária do mundo.
Então, além de você aprender outra língua e fazer bem para a memória, você aprende Com muita coisa certeza. legal, porque nesse mundo da língua italiana tem muita coisa interessante, né? Como, por exemplo, só se dá tempo, eu vou falar um exemplo aqui, ó, dessa adaga. Todo mundo sabe o que é um gladiador, né? Tem os filmes aí, o gladiador, todo mundo já viu lá no Coliseu. De onde vem o nome gladiador? Vem dessa arma aqui. Isso aqui eu comprei em Pompeia no mês passado. Isso aqui se chama gladio. Isso aqui é um gladio. Era a arma usada pelo gladiador. Por isso que o nome dele é gladiador. O nome da pessoa que usa um gládio é gladiador. Então, assim, tem muita coisa curiosa, fascinante. Isso até me arrepia falar isso, porque esse é só um exemplo. Tem milhares de exemplos de coisas legais da Sim. história, da cultura da Itália, que você aprende quando entra nesse universo da língua e da cultura italiana. E não dá para perder. Professor, muito É. obrigada. O nosso tempo acabou, infelizmente, Uhum. mas foi um prazer te ouvir. Até uma próxima, professor. Obrigada, professor. Até. E o Entrevista Especial fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Até uma próxima. Tchau, tchau.